Fundos são uma espécie de condomínio de investidores. Eles reúnem os recursos de diversas pessoas para que sejam aplicados em conjunto no mercado financeiro e de capitais. Os ganhos obtidos com as aplicações são divididos entre os participantes, na proporção do valor depositado por cada um. A soma do dinheiro dos investidores forma o patrimônio do fundo, que é aplicado por uma instituição ou profissional. As decisões sobre o que fazer com os recursos devem obedecer objetivos e políticas pré-definidos. Os investimentos podem ser bem-sucedidos ou não, e isso determinará a valorização ou desvalorização da cota dos fundos. Algumas taxas são cobradas dos investidores para remunerar as instituições envolvidas com o fundo, como o administrador e o gestor. Ao escolher uma carteira para investir, é necessário considerar esses valores, porque eles têm um impacto direto sobre o retorno. Afinal, os custos devem ser descontados de ganho com a valorização das cotas para que se saiba exatamente qual é a rentabilidade líquida. A taxa de administração existe em todos os fundos. Ela remunera o serviço de administração e gestão e incide sobre o patrimônio mantido pelo investidor. Essa taxa é divulgada como um percentual anual, normalmente entre 0,5% e 4% ao ano. No entanto, a cobrança não é feita de uma vez só, e sim gradualmente e proporcionalmente. Já a taxa de performance é uma remuneração baseada no resultado. Equivale a um bônus cobrado pelo administrador por ter conseguido entregar a um investidor uma rentabilidade superior à de um referencial previamente combinado. No fundo de ações, a referência pode ser o Ibovespa. Assim, se ele tiver desempenho melhor que o do índice num determinado período, parte do ganho excedente, 10% ou 20%, por exemplo, ficará com o administrador. Os fundos podem investir em ativos de muitos tipos, como ações, CDB, debêntures, moedas, derivativos e até investimentos estrangeiros. Mas existem algumas regras gerais sobre a concentração de investimentos, com o objetivo de proteger os investidores. Uma delas diz a respeito a limite de aplicação por emissor dos papéis. Os fundos podem investir no máximo 20% do patrimônio em ativos emitidos por uma mesma instituição financeira. No caso de empresas de capital aberto e outros fundos, o limite é de até 10% do patrimônio e de 5% para os demais emissores. Não há limite para títulos públicos federais. Também há uma série de limites relacionados ao tipo de ativo incluído na carteira e aos investimentos realizados no exterior, discriminados na regulamentação da Comissão de Valores Imobiliários, CVM. Como as possibilidades de combinações de investimentos é enorme, os fundos são classificados de acordo com a composição das suas carteiras e os fatores de risco a questões postos. O objetivo é facilitar o acesso dos investidores à informação e auxiliá-los na escolha entre as inúmeras opções disponíveis. O patrimônio dos fundos é dividido em cotas. Quando aplica em um fundo, o investidor, na verdade, adquire cotas deles. Se você quer investir 10 mil em uma carteira que tem cotas valendo R$ 10 cada, conseguirá adquirir um total de 1.000 cotas. A rentabilidade obtida pelo investidor também é calculada a partir do valor das cotas. Existem 9 principais tipos de fundos de investimento, que são 1. Fundos de renda fixa. Primeiro, existem os fundos de renda fixa, que priorizam a alocação de recursos em produtos que compõem essa classe. Em muitos casos, o foco está nos títulos públicos de tesouro direto, que podem ser pré-fixados, pós-fixados ou atrelados à inflação. Por isso, podem ser utilizados para quem busca mais segurança ou para quem deseja diversificar uma carteira mais arrojada. É importante saber, contudo, que nem todos os fundos de renda fixa oferecem ampla segurança e maior liquidez. Existem, por exemplo, fundos focados em debêntures, investimentos de renda fixa com grau de risco um pouco mais elevado. Por isso, é preciso conhecer as estratégias do fundo antes de alocar capital. 2.
Fundos de ações. Já um fundo de investimento em ações, FIA, investe em a maior parte dos recursos em ações, opções de ações, diretos de subscrição e títulos conversíveis em ações. Portanto, é uma alternativa para participar dos resultados de vários negócios. Assim, são escolhas de muitos investidores que pretendem se expor a diversas companhias com apenas um aporte. Além disso, podem ser interessantes para quem não pode ou não deseja selecionar ativos individualmente para investir. 3. Fundos de índice. Os fundos de índice são conhecidos como Exchange Trade Funds, ETFs. O objetivo deles é replicar a carteira teórica de um indicador de mercado para que os resultados de fundos sejam equivalentes ao desempenho do indicador. O mais comum é encontrar ETFs de índices de ações, mas também há ETFs de índices de fundos imobiliários e até de renda fixa. Uma vantagem é que nesse tipo de fundo pode ter taxa de administração reduzida, já que a gestão é passiva. Ademais, a alternância pode ser interessante para quem deseja acompanhar determinados indicadores de mercado de um modo constante e simples. 4. Fundos imobiliários. Os fundos de investimentos imobiliários, FLLS, priorizam o setor imobiliário e aparecem em três classificações principais. Fundos de papel. Investem a maior parte de recursos em títulos ligados ao mercado de imóveis, como letra de crédito imobiliário, LCI, e certificado de recebíveis imóveis, CRI. Fundos de tijolo. Alocam a maioria do dinheiro em imóveis físicos, como lajes corporativas, empreendimentos comerciais ou galpões logísticos. Fundos de fundos. Prioriza a aquisição de cotas de outros fundos imobiliários disponíveis no mercado. As cotas do FLLS são negociadas na Bolsa de Valores, assim como os ETFs. Já o rendimento pode ser obtido pela valorização das cotas e também pelas distribuições de dividendos, principalmente nos fundos de tijolo. Essa alternativa pode ser interessante para quem deseja investir no mercado imobiliário de forma acessível. Afinal, o aporte inicial é muito menor que o total necessário para comprar um imóvel, por exemplo. 5. Fundos de ouro. Entre os tipos de fundos de investimento também há um fundo de ouro. Como o ouro é considerado uma reserva de valor, esses fundos podem ser úteis para quem deseja fazer hedge de carteira. Essa alternativa também pode ser adequada para a diversificação de carteira, especialmente em momentos de volatilidade no mercado de renda variável. 6. Fundos cambiais. Já os fundos cambiais priorizam a alocação de recursos em alternativas que estejam relacionadas a uma moeda estrangeira, como o dólar ou o euro. A ideia não é comprar papel ou moeda, mas direcionar o dinheiro para ativos e produtos que tenham exposição cambial. Eles podem ser utilizados para explorar essa variação visando ganhos ou para se proteger contra oscilações cambiais no médio e no longo prazo. 7. Fundos internacionais. O nome já revela. Os fundos internacionais permitem realizar a alocação de recursos no exterior de maneira indireta por meio de outros fundos. Há investimentos com e sem proteção cambial, com estratégias que consideram distintos ativos e produtos financeiros. Porém, eles costumam ter riscos maiores. Logo, podem ser indicados para quem se deseja diversificar e expor seu capital a condições internacionais, desde que tenha um perfil de risco compatível. 8. Fundos multimercado. Os fundos multimercado apresentam uma estratégia híbrida de investimento, que não precisa seguir limites específicos. Ele pode investir tanto em câmbio, ouro, ações e derivados, quanto em renda fixa, por exemplo. Por ser adequado para diversos investidores, desde que o perfil esteja alinhado com o risco previsto para estratégias de fundos de interesse. 9. Fundos de criptomoedas. As criptomoedas são ativos digitais criados com uso de tecnologia como o Bitcoin. Portanto, em fundos de criptomoedas alocam uma parcela de recursos em criptoativos. O investimento pode ser feito diretamente ou em cotas de outros fundos desse tipo. Além disso, o grau de exposição varia, o que também modifica o risco de acordo com o fundo. Desse modo, fundos de criptomoedas mais arrojados podem ser mais adequados aos investidores com alta tolerância ao risco. Alternâncias mais moderadas, contudo, podem estar menos expostas às oscilações dessas moedas digitais. Por isso, vale a pena conhecer a estratégia da modalidade antes de fazer sua escolha. Antes de começar a investir, você tem que saber como. Siga esses passos. 1. Entenda a diferença entre a renda fixa e renda variável. 2. Estabeleça objetivos de curto, médio e longo prazo. 3. Fique de olho na liquidez dos investimentos. Liquidez é a velocidade com que você consegue transformar um investimento em dinheiro líquido. 4. Distribua seu dinheiro em diversas classes de ativos. 5. Se for investir em ações, escolha boas empresas. 6. Reinvista. 7. Você precisará ter bastante disciplina para não desistir no meio do caminho. 8. Acompanhe seus investimentos. E 9. Compre ativos.
vantagens e desvantagens do fundo de investimento. Entre as vantagens, uma das principais é contar com a gestão de um profissional especializado que tomará decisões de investimento baseadas em uma série de critérios e análises. Um investidor iniciante, por exemplo, dificilmente teria condições de fazer isso por conta própria. Esse é o lado bom. Já a desvantagem é o fato que todas as decisões ficam a cargo do gestor, sem que o investidor tenha a possibilidade de interferir nelas ou escolher ele mesmo os ativos que serão comprados ou vendidos. Investir em fundos também permite realizar a diversificação, mesmo sem ter muito dinheiro para investir. Isso porque a carteira de fundos costuma estar alocada em diversos ativos e estrutura de um fundo de investimentos. Uma série de instituições estão envolvidas na criação e na manutenção de um fundo de investimentos. Cada uma delas tem uma função específica definida na regulação essencial para a existência da carteira. O gestor. O gestor é quem decide que investimentos serão feitos com dinheiro aplicado pelos investidores no fundo. Ele escolhe quais ativos, ações, moedas ou títulos públicos, por exemplo, serão comprados ou vendidos, em que quantidade e a que preço. Para tomar essas decisões, o gestor sempre deve ter em vista a perspectiva de retorno, o nível de risco, a liquidez de cada papel e também precisa considerar a política de investimentos e os objetivos definidos no regulamento do fundo. A criação de um fundo depende de um administrador. Ele é uma instituição financeira que define as principais características das carteiras, seus objetivos e políticas de investimento. É sua obrigação a prestar um conjunto de serviços relacionados ao funcionamento e à manutenção do fundo. Nem todos esses serviços precisam necessariamente ser executados pelo administrador, que pode terceirizar parte deles, por exemplo, a gestão de carteira, a consultoria de investimentos, as atividades de tesouraria, a distribuição das cotas, a escrituração de emissão e de resgate das cotas e a custódia dos ativos financeiros. E o fundo que se você está interessado, é aberto ou fechado? Esse é um aspecto importante, entre outras razões, porque determina se, de fato, é possível fazer a aplicação ou não. Nos fundos chamados de abertos, a aplicação e o resgate podem ser realizados nas instituições responsáveis pela distribuição de cotas, como bancos ou corretoras. Quando o investidor quiser, já nos fundos fechados, a entrada e a saída dos cotistas não acontece a qualquer tempo, e sim apenas em momentos específicos. Os fundos fechados recebem investidores durante o chamado período de captação. Quando esse prazo termina, não são mais admitidos novos cotistas, nem novos investimentos pelos antigos cotistas. Eles só poderão voltar a aplicar no fundo quando houver mais uma rodada de investimentos. Da mesma forma, o resgate das cotas também tem data certa para acontecer, que é o prazo de encerramento do fundo. Normalmente, alguns anos depois, se precisar do dinheiro antes disso, o cotista terá de vender sua parte a outros investidores. Essa negociação eventualmente pode ocorrer em mercados organizados de bolsa ou balcão. Custodiante. Embora sejam escolhidos e negociados pelo gestor, os ativos que compõem o fundo de investimentos são mantidos por instituições financeiras conhecidas como custodiãs. Além da guarda dos papéis, o custodiante também responde pelos dados e pelo envio de informações do fundo aos gestores e administradores. Na prática, o registro, a liquidação física e financeira, ou seja, a efetivação da compra e da venda, e o exercício dos direitos e obrigações sobre os investimentos feitos pelo fundo são funções do custodiante. Distribuidor. Para que comece a receber aplicações, um fundo precisa ser oferecido aos investidores. Isto é, feito por uma rede de distribuidores que podem incluir ainda bancos e corretoras. São essas instituições que vendem as cotas aos interessados. Os distribuidores podem ser ligados ao administrador do fundo ou não. E aí, é seguro investir em fundos de investimento? Muitas vezes, quando um fundo faz uma aplicação em um mercado de ações de títulos públicos ou qualquer outro, na expectativa que o desempenho dele seja positivo, mas às vezes isso não acontece, seja por uma mudança econômica inesperada ou seja por uma situação especial vivida pelo emissor dos papéis incluídos na carteira. O fato é que algumas situações são imprevisíveis. As oscilações de preço causadas pelos eventos que ocorrem sistematicamente representam um risco de mercado. Todos os fundos estão sujeitos a ele. Existem algumas maneiras de mitigá-lo,
com operações que ajudam a blindar a carteira, mas ele nunca desaparece por completo. Risco de liquidez. O risco de liquidez representa a chance de que o investidor perca dinheiro por uma incapacidade do gestor de liquidar uma operação incluída na carteira sem redução de valor. Imagine que seu fundo aplique em ações que sejam muito pouco negociadas na bolsa de valores. A dificuldade de encontrar quem compre esses papéis pode levar o gestor a adiar a venda ou ser obrigado a conceder um grande desconto nos papéis. Eis o risco de liquidez. A sigla CDB designa um título bastante conhecido na renda fixa brasileira, o Certificado de Depósito Bancário. A aplicação é oferecida por bancos para a captação de fundos e rende juros superiores à poupança. Apesar do CDB render mais do que a poupança, é difícil definir o quanto, já que os bancos podem oferecer juros que variam de um título para outro. A taxa de rendimento depende da instituição financeira, do prazo de vencimento, do período de carência e do montante mínimo. Por exemplo, este investimento pode oferecer 3 tipos diferentes de rendimentos: o pré-fixado, com os juros anual definido antes da compra, e o pós-fixado, atrelado à variação de um índice. Geralmente, o CDI, Certificado de Depósito Interbancário, ainda o híbrido que mescla as duas formas. O funcionamento do CDB é bem simples. Você escolhe um banco de investimento, abre sua conta, pesquisa os melhores títulos e depois faz um aporte inicial com o valor desejado para a aplicação. As opções ficam disponíveis no sistema e você pode ver aquelas que mais encaixam no seu perfil. Depois de fazer o investimento, seu dinheiro fica aplicado na data de vencimento do título. Você recebe o valor original de volta, acrescido do rendimento combinado para o período. A quantia vem líquida, pois há retenção do imposto de renda na fonte. Além de IR, quem deixa o dinheiro do CDB por menos de 30 dias tem que pagar ainda o IOF, que é o imposto mais agressivo, que chega a 96% para um dia de aplicação. O SDB é tão seguro quanto a poupança, pois conta com a mesma proteção do Fundo Garantidor de Crédito, que se compromete a bancar o saldo de investimentos para valores de até 250 mil por CPF por instituição financeira. Mesmo que o banco ou corretora entrar com um pedido de falência, o seu dinheiro estará garantido. Você vai comparar as opções entre bancos e corretoras. Você vai escolher o SDB com algumas perguntas em mente. Qual é a remuneração oferecida em cada caso? Qual é o prazo de vencimento do CDB? Qual é o sistema de liquidez e qual é o nível de risco do emissor do CDB? Abra uma conta na corretora e fique atento com os limites do FGC. Depois de ter feito isso com bastante calma, você vai transferir o dinheiro da sua conta corrente para a nova conta da corretora e depois é só comprar o CDB que tiver escolhido. Olá, meu nome é Leonardo e vou falar sobre os pontos negativos e positivos do CDB. Um dos pontos positivos do CDB é que eles são investimentos muito simples e populares. Praticamente todos os bancos oferecem pelo menos uma opção aos clientes. Para aplicar, basta transferir o dinheiro da conta corrente para o CDB. Também por isso, nas corretoras e plataformas de investimentos, normalmente há uma variedade de alternativas disponíveis. Um aspecto fundamental a ser observado antes da tomada de decisão diz respeito à rentabilidade prometida pelo papel, dado que o título público Tesouro Selic tem um rendimento atrelado à variação da taxa Selic e conta com liquidez diária. Para a aplicação ser vantajosa, o CDB selecionado precisa oferecer em retorno igual ou superior a 100% do CDI. Outra vantagem em investir nos CDBs é o fato de que eles são cobertos pelo Fundo Garantidor de Créditos, FGC, que é uma espécie de seguro que devolve até 250 mil do valor aplicado pelo investidor no caso de a instituição financeira quebrar. É importante saber que essa garantia é contabilizada por CPF e por instituição.
e não por produto. Imagine um investidor que não tem apenas CDBs de um banco, mas também dinheiro na conta corrente e na caderneta de poupança. Se a instituição apresentar algum problema, o limite para a devolução dos recursos pelo FGC incluirá também essas aplicações. Caso o valor ultrapasse 250, o excedente não será coberto. Existem muitas opções de CDBs com liquidez diária, o que é importante para quem acha que pode precisar do dinheiro de volta antes do vencimento. A desvantagem é que nem sempre esses papéis oferecem uma remuneração interessante. Para conseguir taxas melhores, quase sempre é preciso abrir mão da liquidez ou encarar um nível maior de risco. O principal risco de um CDB é o risco de crédito. Ele representa a chance de instituição financeira que emitiu o papel ter problemas de caixa e acabar dando calote nos investidores. Vale a pena pesquisar sobre a reputação e a solidez financeira do emissor antes de aplicar um CDB. Uma fonte importante de informações são agências de classificação de risco de crédito, empresas independentes que atribuem um rating aos emissores e aos CDBs. Rating é uma nota que avalia o risco de crédito. Ela indica se a instituição financeira é considerada uma boa pegadora ou não. Quanto mais alta a nota, melhor a reputação do emissor. O contrário também é verdadeiro. Quanto maior o risco de crédito de um emissor, maior tende a ser a remuneração oferecida nos papéis que lança. Portanto, fique atento. Um CDB com uma promessa de rentabilidade muito mais alta que os outros merece ser avaliada com critério. O que é CDI? A sigla CDI deriva-se do Certificado de Depósito Interbancário, um título de curtíssimo prazo emitido pelos bancos em busca de empréstimos. Em outras palavras, CDI é um certificado interbancário negociado entre os bancos, com validade de um dia para o outro. Esses empréstimos de curtíssimo prazo existem para que a determinação do Banco Central seja cumprida. O Bacen determina que os bancos não podem fechar o dia no vermelho. Sendo assim, nos dias em que os clientes sacam muito dinheiro, os bancos precisam recorrer a empréstimos entre si. Ao emitir títulos de CDI, os bancos oferecem uma taxa de juros em troca de empréstimos. Como as negociações de título de CDI são registradas na B3, ela faz o cálculo de taxa média de juros praticada pelas instituições. Essa taxa é calculada diariamente e é conhecida como taxa DI ou taxa CDI. Apesar de ser um indicador calculado diariamente, ele também é calculado em base mensal e anual. Como funciona o CDI? O CDI funciona como referência de rentabilidade para diversos ativos no mercado financeiro. Dessa maneira, ele é usado como base para o retorno de diversos ativos de renda fixa, como por exemplo CDB e LCI. Inclusive, a taxa DI é usada como benchmark para fundos de renda fixa. Neste caso, quando o fundo apresenta um rendimento acima do CDI, ele teve uma performance satisfatória. Ao contrário, quando o rendimento fica abaixo do CDI, onde o fundo poderia ter tido um desempenho melhor, os títulos atrelados ao CDI são pós-fixados. Isso significa que eles rendem uma porcentagem do CDI. Por exemplo, um CDB oferece 100% do CDI, rende exatamente a variação do CDI no período. Contudo, os títulos podem render mais ou menos do que o CDI. Por exemplo, um CDB pode oferecer um retorno de 140% do CDI. Como esses títulos irão render uma porcentagem do CDI, o rendimento varia conforme as oscilações do CDI. Logo, quando o CDI sobre o rendimento aumentam e vice-versa. Não, no CDI exatamente não, pois ele é um título negociado apenas no mercado interbancário. Entretanto, existe uma infinidade de ativos de renda fixa que rendem uma porcentagem do CDI. Na verdade, o mais correto seria falar que rendem uma porcentagem da taxa DI. Por exemplo, comum vermos CDBs que rendem mais ou menos 105% do CDI. Não só CDBs, mas também LCIs, LCAs, LCs e debentures, e etc. Isso significa que se um ativo
tiver rentabilidade de 110% do CDI e a taxa DI estiver em 15%, essa aplicação vai ter rendimento de 16,5%. Além disso, existem fundos de investimento que buscam superar ou acompanhar o desempenho dessa taxa. Nos últimos anos, com a queda dos juros básicos da economia brasileira ao menor patamar da história, a taxa do CDI também diminuiu. Muita gente ainda tem uma lembrança vivida dos tempos em que as aplicações de renda fixa rendiam 1% ao mês, sem muito esforço. Esse cenário mudou. Ao longo de 2019, por exemplo, a taxa do CDI ficou abaixo de 0,60% em todos os meses do ano. Em alguns não chegou nem a 0,40%. Vou mostrar um gráfico vou mostrar o rendimento mensal do CDI nos últimos anos. O CDI é uma renda fixa ou variável. No fechamento do caixa, os bancos analisam se sobrou ou faltou dinheiro. Então eles emprestam dinheiro para que tudo feche no positivo. Esse empréstimo é realizado à taxa chamada CDI, Certificado de Depósito Interbancário, ou seja, é fixo. O maior atrativo da renda fixa é a segurança. Nela podemos mensurar o retorno do investimento no momento da aplicação. Então existe uma previsibilidade do acúmulo no vencimento. Além disso, a rentabilidade dessa classe oscila bem menos que a renda variável. Oi de novo. Estarei falando sobre o CDI. Mais especificadamente sobre o que significa ter 100% do CDI. Muitos investimentos oferecem remuneração atrelada à taxa DI. Normalmente ela é expressa como percentual. Quando se afirma que um CDB oferece 100% do CDI, significa que ele assegurará ao investidor um retorno equivalente à taxa média integral dos empréstimos realizados entre os bancos. Se por outro lado o CDB oferecesse 80% do CDI, o investidor teria como remuneração apenas uma parte da taxa DI, no caso de 80%. Mas nas duas situações, algo em comum. Se a taxa DI subir durante o período do investimento, o retorno final para o investidor também aumentará. E se cair, o retorno será menor. Investimentos que adotam esse formato de remuneração são chamados de pós-fixados. Isso porque, embora o investidor saiba desde o início que o indicador servirá de referência ao CDI, não tem certeza sobre qual será o retorno efetivo. Ele dependerá da dinâmica de variações da taxa DI ao longo do período da aplicação. Uma outra forma de remuneração de investimentos pós-fixados é a fórmula CDI mais spread. Nesse caso, o retorno da aplicação é igual à taxa DI mais uma outra taxa de juros, de 1% ou 2% por ano, por exemplo.